Marquinhos querendo voltar ao São Paulo, Gabriel? Que história é essa? Tem informação de bastidor importante aí sobre isso? Vamos falar também sobre times aí interessados, de olho aí no zagueiro Alan Franco, que está aí conversando para renovar o seu contrato com o São Paulo. Tem cobrança interna aí em cima da diretoria do São Paulo e várias outras notícias do São Paulo pra gente comentar aí com vocês. Belezinha? Tranquilão? Vamos embora aí para mais um vídeo. Hoje tem São Paulo em campo, último jogo do São Paulo aí no Morumbi, né? Enfrenta o Juventude hoje e depois encerrar a temporada aí contra o Botafogo no próximo domingo, tá? Daqui a pouco a gente fala mais aí sobre essa partida. Mas antes, vamos já falar sobre essa história aí, vamos direto ao ponto, falar sobre a situação do Marquinhos. Informação aí do blog do São Paulo, olha só. O atacante Marquinhos ex-Cotia, que deixou o São Paulo rumo ao Arsenal da Inglaterra em 2022, em uma negociação conturbada em que deixou o São Paulo com quase nada com sua saída. É verdade, né? Ele teve aquele negócio lá de acabou que não renovou, né, cara? O São Paulo liberou ele pro Arsenal, o Arsenal pagou lá um dinheiro de pinga ali pro São Paulo não ficar sem nada e ele foi embora, né? Foi uma negociação aí bem conturbada, uma saída conturbada, né, do Marquinhos. Aí, ele estava no Fluminense, olha só, com o Fernando Diniz, o Marquinhos jogava em diversas posições, e até de lateral, o Fernando Diniz não tem como, o cara jogava de lateral direito, cara, o Fernando Diniz não tem condição alguma, é incrível, né? Com o Mano Menezes ele perdeu espaço e agora foi dispensado, tá? Então ele foi dispensado aí pelo time do Fluminense, ele é atacante do Arsenal, né? Tem contrato com o Arsenal e estava emprestado pro time do Fluminense. Aqui que tal? O Marquinhos confidenciou aos amigos do São Paulo que gostaria de voltar ao clube se tivesse uma chance. Ele está de volta ao Arsenal, mas deve ser reemprestado, tá? A informação do blog do São Paulo aí, tá? Ele conversou aí, tá, com alguns amigos dele do São Paulo, né, aí, de que queria, né, que tem vontade de voltar aí pro São Paulo, né, se tivesse aí essa chance, essa oportunidade, agora que ele foi dispensado do Fluminense e vai pro Arsenal de novo e com certeza vai ser emprestado aí porque, né, ele não tá nos planos do Arsenal pelo menos por enquanto e vai ser emprestado. Ele tinha sido emprestado, se eu não me engano, foi pro Nantes, né? Foi pro time da França, eu acho que foi o Nantes. E agora foi emprestado pro time do Fluminense e vai ser emprestado para outro clube. Aí, né, cara? Cara, assim, eu acho engraçado algumas coisas. O mundo não gira, ele capota, né, cara? Não quis renovar com o São Paulo, ele, o empresário, ele não quiser renovar com o São Paulo, saíram aí pela porta dos fundos do São Paulo e agora tem esse bastão aí que o blog do São Paulo traz que ele quer voltar, que ele tem interesse, né? Se tivesse uma oportunidade aí de voltar pro São Paulo. O mundo não gira não, irmão. O mundo, ele capota aí. Eu até acho, tá, o Marquinhos bom jogador, mas pela forma que ele saiu do São Paulo, eu não aceitaria ele aí de volta. Não, tá? Acho que ele é bom jogador e tal, mas pelo jeito que ele saiu, eu não aceitaria não. E você, meu querido, aceitaria o Marquinhos de volta? Dá o papo aí nos comentários, tá bom? Vamos avançando agora e vamos falar aí sobre o Alan Franco, rapaziada. Informação aí do Alexander Vieira. O Alan Franco abriu negociações com o São Paulo para sua renovação de contrato. Ele deve ter um bom aumento salarial. Em relação aos outros titulares, ele é um dos que menos ganha. Ele recebeu algumas sondagens, mas quer continuar no São Paulo. Comentamos com vocês aqui que o São Paulo já estava, né, que tem interesse, que o São Paulo tinha interesse em renovar o contrato dele. Mas agora o São Paulo já abriu aí oficialmente negociação para renovar e esses dois pontos que é importante, tá? Em relação aos outros titulares do time, ele é um dos que menos ganha do time titular, né? Então ele renovando aí vai ter um bom aumento salarial, né, em relação ao que ele ganhava, recebeu sondagens, mas quer ficar aí no São Paulo, cara. Pô, na Argentina então, pô, informação que o Boca queria ele, né? Já foi especulado também em outros clubes também da América do Sul, mas São Paulo tem que renovar com ele para ontem. Ele tem contrato com o São Paulo até o fim do ano que vem, tá? Até o fim de 2025. Isso significa que a partir do meio do ano que vem ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube que ele quiser. Então o São Paulo que agilize e já renove o contrato de Alan Franco, porque com toda certeza foi um dos principais jogadores do São Paulo no ano, um dos jogadores mais regulares do São Paulo no ano, né? Um dos jogadores mais regulares do São Paulo no ano, quase todos os jogos ele foi muito bem. Aí, pô, incrível como ele se transformou, como teve uma reviravolta colossal dele no São Paulo, que é muito bom e tem que renovar o contrato dele aí o mais rápido possível, né, cara? Não pode nem pensar, né, em chegar no meio do ano com ele sem renovar, né? Porque senão ele vai poder assinar um pré-contrato com outro clube, então tem que renovar aí com ele o mais rápido possível, belezinha?
Sem marcar há 10 rodadas pelo Campeonato Brasileiro, o Caleri atravessa a sua pior temporada em média de gols por jogo desde a sua estreia pelo São Paulo. Olha só isso aqui, rapaziada. O argentino tem 14 gols em 50 jogos em 2024. Isso resulta em uma média de 0,28 por jogo, né? Que é a média de 14 gols em 50 jogos. Dá 0,28 gols, né? Aí de média por partida. 0,28 é a pior média dele pelo São Paulo. Tá em todas as temporadas. Aí, irmão, é a pior temporada em questão de média e é literalmente, né, não só em números, é também a pior temporada dele pelo São Paulo com folga, né? Se você for ver ano passado, ele não fez tantos gols ano passado, mas ano passado teve 2 pontos. Primeiro, que ele jogou o ano quase machucado, que ele se machucou no Paulistão, né? E ele tinha que fazer cirurgia, não fez porque senão ele ia perder boa parte da temporada. Ele fez um tratamento convencional, jogou a temporada e depois da Copa do Brasil, depois daquele jogo contra o Corinthians, que ele fez 2 gols, ele fez cirurgia e ele acabou o ano para ele, né? Aí ele só voltou esse ano em janeiro. E ano passado ele não teve tantos gols, mas ele estava jogando machucado, como eu falei. E também, cara, ele decidiu jogos, muitos jogos pro São Paulo, fez gol em clássico, fez gol na final da Copa do Brasil. Então, ano passado não teve tantos gols, mas foi decisivo, né, cara? E tava machucado. Esse ano, cara, não teve nada disso. Esse ano ele teve poucos gols e não foi decisivo, muito pelo contrário, né? Ele pecou muito aí na eliminação contra o Botafogo, por exemplo. Então, essa, com sobras, é a pior temporada dele pelo São Paulo. Tá? Pior temporada dele pelo São Paulo aí. Em 2022 ele fez quase 30 gols na temporada, foi muito bem, né, cara? E 21 foi quando ele voltou, né? Voltou ali no meio da temporada, tava um tempão sem jogar, não dá nem pra contar aí. E 2016 foi a primeira vez que ele vestiu a camisa do São Paulo, que ele foi muito bem, né, cara? Naquela Libertadores, faxineiro da Libertadores, depois foi embora. Então, com folga, tá? Assim, sem sombra de dúvidas, a pior temporada dele aí com a camisa do São Paulo. A gente não tem informação se ele vai pro jogo hoje, inclusive, né? Falando um pouco já sobre o jogo de hoje, a gente não tem informação se ele vai pro jogo ou não. Ele não vinha treinando já, pô, tem, sei lá, uns 10 dias ou 2 semanas mais ou menos que ele não vem treinando, né, cara? Desde o jogo contra o Bragantino, né? Quando o São Paulo tava se preparando para enfrentar o Bragantino, ele não tava treinando. Né, de lá pra cá teve o jogo do próprio Bragantino, o jogo contra o Atlético Mineiro e o jogo contra o Grêmio. E, né, nesse período todo ele não tá treinando e não sabemos se ele vai pro jogo ou não. Acho eu que não vai, porque não tem informação aí se ele treinou ou não. Então é bem provável que ele continue aí de fora. Talvez ele deve jogar mais esse ano, né? Verdade aí. Talvez nem deva mais jogar esse ano aí com a camisa do São Paulo, né, cara? Complicado. Só pra gente fechar esse assunto, galera, rapaz, olha só. Se a gente for voltar lá em 2016, tá? Aí foi quando ele teve a melhor média aí, que ele fez 31 jogos e marcou 16 gols, tá? Aí dá 0,51, tá? Muito bom aí essa média, foi lá em 2016. Aí ele volta pro São Paulo em 2021, tá? E faz 5 gols em 16 partidas, aí 0,31, tá? 0,31 aí por jogo. Aí em 2022, rapaz, ele faz 27 gols em 67 partidas, o que dá 0,40, tá, gols aí por jogo, também uma média muito boa. Aí no ano seguinte, 2023, ele fez 14 gols, né, em 44 partidas, daí 0,32 por jogo. Em 2024, 0,28 partidas, que é a pior média aí de gols dele pelo São Paulo, né, cara? Todas as temporadas dele foram melhor que essa, porque a temporada dele literalmente foi bem ruim aí, né? Vamos avançando agora e vamos falar aí sobre o Igor Vinícius, rapaziada. Olha aí, o lateral direito Igor Vinícius alcançará a marca de 200 jogos com a camisa do São Paulo nesta quarta-feira contra o Juventude no Morumbi às 8 horas da noite, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, que vem sendo titular da equipe, iniciará mais uma vez entre os 11 titulares, tá? O São Paulo postou o vídeo ontem, né, cara? O vídeo logo depois dele, né? Quando iniciou a preparação pro jogo contra o Juventude. E ele falou o seguinte, né? Na SPFC Play, abre aspas pro Igor Vinícius: muito feliz por poder atingir a marca de 200 jogos no clube do tamanho do São Paulo. A gente sabe que não é fácil e era uma meta minha para este ano. É motivo de muito orgulho também. Então, espero que a gente consiga fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo. Fecha aspas, 200 jogos aí, tá? Que o Igor Vinícius
vai completar, né, que ele vai jogar hoje, vai entrar em campo, então 200 jogos é jogo pra cacete, cara. E um detalhe que é importante, a gente nem tem noção disso, ele é o segundo jogador aí, cara, que tá mais tempo no São Paulo, olha só. Aos 27 anos, o Igor é o segundo jogador do elenco há mais tempo no clube, atrás apenas do Arboleda, que chegou no São Paulo em 2017, tá? O Igor Vinícius foi cedido pelo Ituano em 2019, chegando por empréstimo, tá? Aí, e depois ele teve aí 50% dos seus direitos econômicos comprados por 2 milhões de reais no fim daquele ano, né? Foi em 2019 aí que ele veio para o São Paulo, então ele só não tem mais tempo de casa que o Arboleda, o segundo jogador mais velho aí, né, cara? Tem mais tempo de São Paulo e vai completar aí 200 jogos nessa quarta-feira, né? E a gente tá falando sobre renovação, né? Tá aí, ó. Com o contrato também até o fim de 2025, ele ainda não tem negociações iniciadas para tratar a sua renovação, tá? Então o São Paulo já iniciou a conversa com o Alan Franco, que a gente comentou, não iniciou ainda com o Igor Vinícius, mas vai negociar, tá? Não é que o São Paulo não tem interesse não, muito pelo contrário, o próprio GE trouxe informação de que o São Paulo vai priorizar a renovação de 3 jogadores, o Alan Franco, que a gente comentou agora, o Rafael e também o Igor Vinícius, porque são 3 titulares, então o São Paulo em breve vai iniciar aí conversas para renovar o contrato do Igor Vinícius, tá bom? Tivemos aí o São Paulo, né, cara, aí campeão da Copinha, ó, da Copa do Brasil aí sub-20 na segunda-feira, né? E tá aí, ó, sobre o Rian Francisco. Já de 18 anos, Rian Francisco renovou o seu contrato até o dia 30 de agosto de 2028. E o clube aposta no garoto na Copinha. Na renovação contratual, a multa prevista para clubes de fora do Brasil saltou para 60 bilhões de euros, né, que dá aproximadamente 362 milhões de reais, né, só aquela multa ali para o clube ficar seguro, se proteger. Aí tá, então, ele recentemente o contrato com o São Paulo até 2028. Então não precisamos ficar preocupados aí, né, para não acontecer o que aconteceu com o Marquinhos, que a gente acabou de comentar sobre o Marquinhos, que saiu aí pela porta dos fundos, né, cara? Saiu, já tava com o contrato acabando, acabou que não renovou, mas o Rian, estamos seguros aí com ele até 2028. Menos mal, né? O único membro da base do São Paulo que falta aí renovar é o Henrique, né? Porque o William Gomes já tem contrato já renovado com o São Paulo, renovou esse ano, né? Tem pouco tempo. O Lucas Ferreira tem contrato também já longevo. O Rian também, só falta o Henrique mesmo, né, cara? Para renovar o contrato dele. E, né, tá nesse mesmo páreo aí dos outros jogadores de contrato longevos, né? Porque se o Henrique não renovar, não vai ganhar oportunidade aí com a camisa do São Paulo, né? O Rian que vai jogar a Copinha agora em janeiro e depois vai integrar aí o time principal do São Paulo, pelo menos para treino, né? Eu acho até que esse aqui em 2025 vai ser um ano ali que ele vai ir pro banco, né? Vai treinar ali só, algumas vezes vai pro banco, mas vai ser o primeiro ano, né, que ele vai ser integrado oficialmente ao elenco profissional do São Paulo. Acho que ele vai jogar bem pouco, se é que vai jogar, tá? 2025, se a gente for levar em consideração outros jogadores do São Paulo, né, nesse ano e nos outros anos que passados, o jogador quando sobe, geralmente joga bem pouco, né, muito pouco mesmo, né? Muitas vezes nem joga, só fica treinando ali com o profissional, né? Então acho que a gente já vê ele pouco em campo, mas ele vai subir profissional na próxima temporada, tá bom? Vamos avançando agora e vamos mudar o tema e falar sobre um assunto mais complicado aqui agora, né? A gente teve aí o confirmado déficit do São Paulo de quase 200 milhões de reais, o próprio Casares confirmou, né, que vai ter um prejuízo grande aí nesse ano, mais uma vez, e a dívida aumentando. E o blog do São Paulo traz informação aqui muito importante, tá? Que eu queria trazer para vocês. Um membro do Conselho Fiscal do São Paulo fez um relatório criticando gastos da diretoria, tá? O Paulo Faria Neto reclama do investimento acima do orçamento que fez elevar o déficit. Ele também reforça o uso da base ao invés de fazer contratações de reservas que não jogam. O Paulo também critica os empréstimos desde a última janela, tá? Nesse relatório aí, né, que o Paulo Faria Neto, né, fez, ele falou o seguinte, ó, abre aspas. O São Paulo adquiriu por empréstimo jogadores neste bimestre, como já havia feito no bimestre anterior. Só que o valor investido extrapola o que foi orçamentado, fecha
aspas, tá? Cara, eu concordo com isso aqui tudo, tá? Ainda com o Paulo Faria Neto, né, que ele fez esse relatório criticando, ele é do conselho, um membro do Conselho Fiscal do São Paulo, e ele fez críticas aí em relação ao déficit gigantesco, né, que é você, evidentemente, o São Paulo gastou muito mais do carregador, por isso que tá com esse déficit, criticou aí também os empréstimos e criticou também isso aqui que eu acho muito importante, ó, ele também reforça o uso da base ao invés de contratar jogador que não joga, né? Pô, tem um monte de jogador do São Paulo aí que o São Paulo contratou e que os caras nem jogam, né? É uma coisa assim, é incrível, né? São Paulo contrata muito jogador que não joga, muito jogador que fica escanteado, muito jogador que é só reserva para acompanhar, que não faz diferença alguma, sendo que você podia fazer isso com a base. Isso eu concordo plenamente, tá? Vou para trazer jogador. É igual o centroavante, por exemplo, que a gente comentou, né? Acusa o Beldia, que é um terceiro centroavante, mesmo um terceiro centroavante, cara. Põe o Rian Francisco para ser o terceiro centroavante, não tem necessidade. O terceiro centroavante vai jogar muito pouco, né? E deixa o Rian, que é um jovem da base, que tem potencial, pode ser vendido, né? E concordo com tudo aqui, com todo esse relatório aí, né? Que o Paulo Faria Neto, que é do Conselho Fiscal do São Paulo, questionou nesse relatório, cara. Concordo, assino embaixo em tudo, cara. Isso aí tem que mudar e espero que o fundo agora de investimento aí, que agora tem teto de gasto, tem regras aí, espero que o São Paulo cumpra tudinho, porque não dá pra ficar todo ano tendo déficit, cara. A dívida só aumenta aí e dá ainda, eu acho que imagino eu, né, cara, com esse fundo de investimento, São Paulo conseguindo diminuir as dívidas bancárias, acho que dá pra recuperar ou pelo menos diminuir esse rombo financeiro que o São Paulo tem, né? Aí porque se não conseguir resolver com o fundo, cara, aí é só SAF e não tem outro caminho, né? Porque não dá pra ficar tendo esse tanto de prejuízo todo ano, tanto déficit igual o São Paulo vem tendo, né? Meu parceiro, é isso. Dá aquela moral, se inscreve aí no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.